Graça e paz! A palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra seres humanos e nem contra pessoas, mas contra poderes e dominadores das trevas, contra toda a força do mal nas regiões celestiais. Mas a palavra de Deus também nos ensina que para vencermos esta luta, precisamos vestir toda a armadura de Deus. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. Então, em instantes, vamos aprender com a palavra de Deus como vencer esta guerra espiritual. Fique agora com o Culto à Viva. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Boa noite, pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva. E antes de nós darmos início à nossa palavra, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, para toda vez que subir um vídeo novo você estar a par. E também compartilha, dê o seu like, manda aí nos grupos da família, que eu sei que não falta grupo nesse WhatsApp, então abençoa a vida das pessoas também, tá, queridos? Um convite também super especial. A gente terminando o nosso culto à Viva, a gente vai lá para o Instagram, @cgsãomateus, às 9h10 nós temos a nossa sala de oração. Então coloque seu pedido aqui no chat do YouTube, que depois que o culto finalizar aqui, nós vamos lá pro Instagram e aí nós vamos orar pelo seu pedido e vamos estar intercedendo por todos os nossos irmãos em grande unidade. E olha, irmãos, tem sido uma bênção, temos testemunhos do que Deus tem fazendo. Então você é o meu convidado para estar lá. Amém? Então hoje nós vamos continuar aí a nossa série de mensagens que se encontra no livro de Éfeso, que é revestivos de toda a armadura de Deus. Tem sido também algo extremamente importante. A cada semana a gente vem aprendendo sobre um item da armadura de Deus. Então se você está chegando hoje aqui ou perdeu algum culto, depois você corre lá, tem a playlist certinho do Culto à Viva, onde você pode conferir todos os outros cultos referente a esta série, tá? Tá imperdível, então depois você corre lá para assistir. Amém? Vamos orar para a gente dar início a mais uma noite de ministração, de louvor e de cultuarmos a Deus. Senhor, nós queremos muito, Pai amado, te agradecer por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor venha agora, Pai, nos dar entendimento da Tua palavra, que o Senhor crave essa mensagem ao nosso coração, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que nos tira do foco, tudo aquilo que venha nos distrair, para que nós possamos estar em espírito
ouvindo a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje o nosso item da nossa armadura vai ser sobre a espada do Espírito. Então, como nós já vimos, Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, falando sobre a importância de vestirmos da armadura de Deus. E eu amo isso porque quando Paulo escreveu, ele estava preso. Então, através do soldado, o Espírito Santo ministrou no coração dele como nós precisamos estar revestidos no mundo espiritual para enfrentarmos essa batalha. Então, Paulo já começa, o nosso texto está baseado em Éfesos capítulo 6, do verso 11 ao 18. Então, ele já começa ali dizendo que nós temos que nos vestir da armadura de Deus, porque a nossa batalha não é contra pessoas, mas sim contra as potestades, contra os dominadores das trevas. Então, Paulo já faz um alerta de imediato à nossa vida, dizendo assim, não é contra pessoas, tem um olhar espiritual, tem essa sensibilidade de entender o que está acontecendo à sua volta. E aí Paulo vai lá para frente e fala, por isso vistam de toda a armadura, para que a gente possa resistir no dia mal e a gente permanecer inabalável depois de terem feito tudo isso, e assim a gente se mantém firme, a gente veste o cinto da verdade, a gente precisa estar enraizado na palavra de Deus, a couraça da justiça, como nós temos que cuidar com as coisas que ficam ao nosso coração. E aí ele vai falar sobre o escudo da fé, que nós já aprendemos aqui também, o calçado do evangelho da prontidão da paz, o capacete, a espada do Espírito, que é a palavra, e ele finaliza falando sobre a oração e o jejum, que a gente precisa estar em oração o tempo todo. Então hoje nós vamos aprender a manusear então essa espada. A espada do Espírito nada mais é do que a palavra de Deus. Então agora traga aí na sua mente, que eu tenho certeza que você já assistiu algum filme aí de cavaleiro, que tinha alguma guerra, alguma coisa assim, e eles estão lá com toda a armadura deles, com o escudo, mas também com a espada. E observem, que essa espada, ela é uma espada pesada, ela é uma espada que eles não aprendem de um dia para a noite, eles estão ali em treinamento constante para que quando essa guerra chegar, eles saibam segurar a espada deles, e cada soldado tem a sua, isso é bem particular, E eles estão ali para aprender a manusear e assim depois, no momento, aprender a usar essa espada. Então, com a espada, por que eles precisam fazer esse treinamento? Você pode ver que eles ficam ali treinando, por quê? Porque ao mesmo tempo que eles atacam com a espada, eles também se defendem, Vamos trazer a nossa memória aí, eles vão golpeando e também se defendendo, não apenas atacando. Então a palavra de Deus, ela é sim a nossa defesa e também o nosso ataque contra o poder do inimigo. Voltamos e lembramos que há o mundo espiritual, nós estamos falando de batalha espiritual. Então a espada do Espírito, a palavra do Senhor, ela nos orienta a atacar e também a nos defender mediante a toda essa movimentação das trevas que acontece. Então, todo cristão, ele precisa aí vestir a armadura de Deus, para a gente enfrentar essa batalha contra o diabo, contra o inimigo, essa tentação do pecado. Então, lá em Éfesos capítulo 6, verso 17, diz: a espada do Espírito é eficaz para destruir os ataques do inimigo. E aí a gente vai aprender que a palavra de Deus, ela revela a verdade, ela liberta, prepara e fortalece. Então, como que nós vamos usar essa espada, Sabemos que a espada é a palavra de Deus. Como que nós vamos aplicar isso? Então, eu separei alguns tópicozinhos aqui. E se você quiser, anote, viu? Anote, coloque lá na sua geladeira, para que isso esteja cravado no seu coração. A gente precisa repetir, Aqui a gente vai falar muito disso. Como que a gente vai manusear essa espada se nós não praticamos ela? Então precisamos repetir. A espada serve para o soldado matar o inimigo e se defender dele. Então, dessa forma, a palavra de Deus, ela pode ser usada para nos proteger e também para nos libertar. Então vamos lá, primeiro item, primeiro tópico, salva. A fé vem por ouvir a palavra de Deus sobre a salvação em Jesus. Assim, a palavra de Deus nos salva da escravidão do pecado e da destruição eterna. E trago um versículo para você. Romanos capítulo 10, verso 17, nos orienta assim:
Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais nós ouvirmos a mensagem de Deus, mais estaremos fortalecidos nela. Outro item, liberta. A palavra de Deus nos liberta. Quando entendemos a palavra de Deus, a sua verdade nos liberta e nos liberta dos pecados, de culpa, de crenças erradas, de mentiras destrutivas, do desespero. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor nos liberta. Próximo item, a palavra nos prepara. A palavra de Deus nos ajuda a ficar prontos para enfrentar as lutas da nossa vida e também para fazer a vontade do nosso Pai. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 e 17, nos orienta assim: toda a escritura, gente, é lindo demais, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a preparação, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Então, às vezes a gente fica, se a gente tivesse um manual de vida. Nós temos um manual de vida. O nosso manual de vida é a palavra de Deus. É ali que nós temos a orientação para cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso casamento, do nosso lar, das nossas finanças, da forma como tratamos as pessoas e, mais do que isso, como que nós chegaremos até o Pai. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. Outro item também maravilhoso que a palavra de Deus faz conosco, ela nos protege. Quando enfrentamos tentações e ataques do inimigo, podemos usar a palavra de Deus para nos defendermos, escolhendo crer na verdade de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos estar firmes porque a palavra de Deus nos protege. Lembra lá do filme dos cavaleiros que eles também se protegem com a espada? Então aqui a palavra de Deus nos protege. Outro item e último aqui, a palavra do Senhor, ela nos corrige. Ela revela as coisas na nossa vida que precisam ser mudadas para vivermos mais de acordo com a vontade de Deus. Então lá em Hebreus, no capítulo 4, do verso 12 a 13, a palavra nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus sim nos corrige. Nós precisamos dessa correção e precisamos ter um coração que aprenda, um coração que seja humilde, para a gente entender que pelo amor que Deus tem por nós, Ele precisa nos corrigir, Ele precisa nos orientar, né? Então aqui, para a gente usar a palavra do Espírito, é importante nós estudarmos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então quando conhecemos a palavra de Deus, e deixamos que toque o nosso coração, descobrimos como usar essa espada. Então, quanto mais eles, voltando lá, eles faziam os treinamentos para irem à guerra. Nós precisamos entender que o nosso estudo da Bíblia precisa ser diário, para que a gente se alimente, para que a gente treine e depois a gente consiga ir atacar, se defender e tantas outras coisas aqui que a palavra de Deus traz ao nosso benefício. Então, uma mensagem que eu gosto muito quando a gente fala sobre nós termos a palavra de Deus, né? Esses versículos prontos na nossa mente, prontos aqui, né? Num bate-volta, vamos falar assim, na nossa mente, é porque é uma passagem onde Jesus, ele tem um diálogo ali com Satanás no deserto. Então, para mim, isso é muito claro. Eu acho que é uma das passagens mais claras que diz o quão é importante nós sabermos da palavra de Deus, porque o nosso inimigo também conhece ela. Então, nós precisamos estar com a nossa espada ali, afiadinha, para lidarmos com as nossas batalhas diárias. Então, lá em Lucas, no capítulo 4, do verso 1 ao 13, eu vou ler, mas eu quero que você preste muita atenção à forma como Jesus responde ao diabo, porque
é algo muito importante para nós. Então, lá na palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então aqui Jesus, o diabo vem com as suas meias verdades, dizendo a palavra, e Jesus vem e bate: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diálogo continua. O diabo levou a um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mais uma vez, Jesus vem e traz a palavra ali nesse diálogo. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Aí o diabo vem e traz a escritura também. Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo também. E Jesus responde: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado isso, todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então aqui, Jesus se defendeu com a espada e também o atacou a ponto do diabo sair ali de perto dele e Jesus prosseguir com aquilo que Deus havia, orientado ele a fazer. Então olha que maravilhoso. Tudo que está na Bíblia não é em vão. Então nós temos um diálogo desse, onde o diabo traz a palavra e Jesus vem, se orientando pela palavra de Deus. Então, como nós precisamos seguir esse exemplo de Cristo, afinal, nós somos cristãos, somos pequenos cristos, pequenos discípulos de Jesus, nós precisamos seguir esse exemplo de ter a palavra inculcada na nossa mente, transbordando no nosso coração, para que a gente venha sempre nessas situações, nessas ciladas, Paulo fala, para que a gente fique firme nas ciladas, a gente não caia nisso. Por quê? Porque estamos com a nossa espada na mão, e mais importante do que estarmos com a espada na mão é a gente saber manejar ela. Então, para isso, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Ah, Jordane, como é que eu estudo a palavra de Deus? Você precisa ler a Bíblia, Leia a Bíblia. Quando você ler ela pela primeira vez, não traga na sua mente uma opinião já formada sobre aquilo. Leia o texto. Leia o texto, não entendeu algumas palavras, busca no dicionário para você poder saber o que significa, Antes de tudo, mais importante, você precisa estar num ambiente tranquilo e orar a Deus. Espírito Santo, traz ao meu coração a revelação dessa palavra, porque toda vez que a gente lê, por mais que a gente já tenha lido esse texto várias vezes, o Espírito Santo sempre ministra algo que nós estamos precisando naquele momento, e é tão lindo como a palavra se revela a nós. Então, a gente precisa ter essa prática diária de estudo da palavra, de ler as escrituras com um olhar diferente, se atentar à época que as coisas aconteciam. Mais do que isso, você precisa buscar uma Bíblia que seja alcançável ao seu entendimento. Então não adianta às vezes você pegar uma Bíblia que seja mais clássica, que tenha palavras mais difíceis e você não conseguir entender. Pegue uma Bíblia que tenha uma linguagem mais atual, uma linguagem que seja aplicável mais no dia de hoje, que seja de mais fácil entendimento para você. Às vezes eu tenho uma Bíblia da minha filha que é da Nova Tradução da Linguagem de Hoje e ela é infantil. Lá em casa nós temos 4 versões da Bíblia e muitas das vezes quando eu estou com a minha, que ela é um pouquinho mais clássica e eu não entendo, eu corro para ela, porque a dela, além de ser da Nova Tradução de Hoje, ela é infantil, então ela é um pouco mais lúdica, ela é um pouco mais fácil de você entender. Então faça isso, isso é um investimento. Se você não tem uma Bíblia de fácil
leitura para você, se dê esse presente, porque você precisa estar com a sua espada pronta para você. Você precisa ter uma espada que seja apta para você. Então, procure fazer esse investimento, procure ler a palavra diariamente, procure se exercitar, assim como os soldados faziam, eles treinavam todos os dias para o dia da guerra. Treine todos os dias a leitura da palavra. E eu tenho certeza que você vai crescer muito em conhecimento, você vai crescer muito em fé e você vai acabar aplicando aqui todas as armaduras de Deus, porque quando as pessoas chegarem até você, e nós temos aqui o calçado do Evangelho da Paz, quando as pessoas chegarem até você, você vai estar ali fluindo através da palavra de Deus, sendo um instrumento, comentando coisas, trazendo, o Espírito Santo vai colocar passagens no seu coração para abençoar a vida de outras pessoas. Então faça isso, se dê esse presente de ler a palavra para você contagiar a sua casa, sua família e as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Amém, queridos? Eu creio que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Vamos colocar isso em prática, A gente tem aprendido tantas coisas maravilhosas, semana após semana. Nós precisamos agora ter a disciplina de colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então nós vamos orar agora para finalizar a nossa ministração da noite e depois a gente se encontra lá na nossa live. Então vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos muito, meu Pai amado, te agradecer por essa oportunidade, por esta noite. Sabemos que o Senhor sabemos que o Teu Espírito Santo é que convence cada um que está ouvindo essa mensagem. Então que o Senhor coloque fogo no nosso coração, sede de nós ouvirmos a Tua palavra, de nós lermos a Tua palavra, para que a gente aprenda a manusear essa espada santa, bendita, que é a Tua palavra, que é verdade, que salva, liberta, protege, corrige. Então, Senhor, nos ajuda agora nessa caminhada como cristãos, que nós possamos ser mais disciplinados, Pai, e termos esse temor, Senhor, de ler as Tuas Escrituras. Assim nós Te louvamos por esta noite, por esse encontro e Te agradecemos por mais esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, 9h10, dá tempo de tomar uma água, correr, ir para o seu quarto, porque agora é o momento de oração. Então, esteja num ambiente onde você possa aí colocar seus joelhos no chão e orar junto conosco na nossa sala de oração. Então, eu espero vocês lá no Instagram. Amém? Um beijo enorme, um abraço e até daqui a pouco. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palmas!